Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo ao nosso DVD Funções. Esse assunto é provavelmente o mais importante de toda a matemática e imprescindível para qualquer estudante do ensino médio, que irá prestar um vestibular, um concurso militar, um concurso público qualquer. Porque é muito difícil um concurso público hoje em dia pedir matemática e não abordar de uma forma ou de outra alguns conceitos, algumas nuances acerca das chamadas funções. Vamos analisar com calma, passo a passo, bem mastigadinho, todos os principais conceitos envolvendo esse assunto, para que você possa entender completamente, plenamente esse tema tão importante. Tá ok? Vamos começar com um exemplo do dia a dia muito simples. Numa corrida de táxi, vamos imaginar que a bandeirada custa R$ 4,30, aquele valor que você paga independentemente da distância que você percorra. Ao entrar no táxi, o taxímetro já está em R$ 4,30, pelo menos aqui no Rio. E vamos supor que a cada quilômetro rodado você acabe pagando R$ 2,00. Ok? Cada quilômetro rodado custe R$ 2,00. A partir desse caso do dia a dia, muito frequente na vida de todos nós, vamos abordar os conceitos de domínio, imagem, contradomínio, enfim, que são essenciais para o perfeito entendimento do assunto. Bem, estamos supondo a bandeirada R$ 4,30 e cada quilômetro rodado R$ 2,00. Se nós percorrermos 1 quilômetro, iremos pagar R$ 4,30 da bandeirada mais R$ 2,00, não é isso? Iremos pagar R$ 6,30. Se por um acaso percorrermos 2 quilômetros, iremos pagar R$ 4,30 mais 2 quilômetros vezes R$ 2,00 mais R$ 4,00, R$ 8,30. Se percorrermos, digamos, 5 km, pagaremos R$ 4,30 da bandeirada mais 5 vezes 2, R$ 10,00, R$ 14,30. Agora, quando você entra no táxi, sabe imediatamente quanto vai pagar ao sair dele? Não, porque a grandeza reais a pagar depende da grandeza quilômetros percorridos, distância percorrida. Nós só poderemos saber quanto iremos pagar se de antemão soubermos o valor da distância percorrida. Não é verdade? Então dizemos que a grandeza reais a pagar varia em função da variação da grandeza quilômetros percorridos, ou seja, a grandeza reais é função da grandeza quilômetros. No caso, quanto maior for a distância, maior será a quantia a ser paga. E você tem como relacionar uma grandeza com a outra através de uma fórmula matemática. Se nós percorrermos, digamos, x quilômetros, iremos pagar R$ 4,30 da bandeirada mais 2x, 2 vezes x, 2 vezes o total de quilômetros. Mais uma vez para você entender bem. 1 quilômetro percorrido, R$ 4,30 mais 1 quilômetro vezes 2, R$ 6,30. 2 quilômetros percorridos, total a ser pago, R$ 4,30 mais 2 vezes 2. Ou seja, R$ 4,30 mais 4, R$ 8,30. 5 km percorridos, total gasto, R$ 2,00 vezes 5, 10, mais os 4,30 da bandeirada, R$ 14,30. Uma distância genérica em quilômetros x, você vai gastar R$ 4,30 da bandeirada mais 2 vezes o x. Então, a fórmula que relaciona a grandeza reais com a grandeza quilômetros é esta.
O valor a ser pago é 4,30 mais 2 vezes o x, sendo x a distância percorrida. A grandeza reais a pagar é função da grandeza quilômetros, porque nós só conseguimos determinar o seu valor se soubermos de antemão, de início, o valor da outra grandeza, da grandeza quilômetros. Voltando ao nosso exemplo da corrida de táxi, os elementos que estão mandando as flechas, 1, 2, 5 e o x, fazem parte do que chamamos de domínio da função. O domínio da função, no caso, é o conjunto dos quilômetros percorridos. Repare que, ao pegar um táxi, eu não vou necessariamente percorrer só 1, 2 ou 5 quilômetros. Eu poderia percorrer perfeitamente 3 quilômetros, 4, 8, 12, enfim, qualquer número que poderia constar aqui desse conjunto. Os exemplos que eu utilizei foram 1, 2 e 5. Genericamente, uma distância x qualquer. Esses elementos estão mandando flecha para o outro conjunto. Em outras palavras, eles têm um correspondente no outro conjunto. Os elementos de domínio da função têm um correspondente no outro conjunto, que no caso é o conjunto reais a pagar, chamado de contradomínio da função. O conjunto no qual chegam as flechas chama-se contradomínio da função. Então, recapitulando, podemos dizer que o 1, entre aspas, manda a flecha para o 6,30, que o 1 tem um correspondente no outro conjunto, que é o 6,30, ou ainda, de forma mais técnica, que a imagem do 1 é o 6,30. O elemento do domínio 1 possui uma imagem no outro conjunto, no contradomínio, igual a 6,30. Tá ok? Da mesma forma, a imagem do 2 é o 8,30. A imagem do 5 é o 14,30. Genericamente, a imagem de um elemento x qualquer do domínio é 4,30 mais 2x. Conforme nós já dissemos, podemos escrever que a grandeza reais a pagar varia em função da grandeza quilômetros percorridos. Um valor x genérico da grandeza quilômetros percorridos, ou seja, do domínio da função, tem um correspondente, uma imagem no outro conjunto, reais a pagar, que vamos indicar por y ou, mais comumente, f de x, função de x. No nosso caso, o valor da imagem é 4,30 mais 2x. Como já dissemos, já analisamos, podemos escrever que a lei de formação dessa função é f de x igual a 4,30 mais 2x. f de x ou y são sinônimos, tá ok? E se referem sempre à imagem da função, aos elementos flechados, aos elementos que receberam flecha, que têm correspondente no conjunto do domínio. Já o x se refere sempre a um elemento do domínio, a um elemento que mandou flecha, no caso, a um elemento correspondente ao conjunto dos quilômetros percorridos. Tá ok? Nesse caso, a lei de formação dessa função é y ou f de x igual a 4,30 mais 2x. Conforme veremos adiante, se trata de uma função do primeiro grau. Vamos aos nossos primeiros exemplos. Dada a função f de a em b, sendo a igual ao conjunto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e b, conjunto menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, função s definida por f de x igual a 2x mais 1, determine, número 1, f de 0. Primeiríssima coisa é traduzir para o português tudo isso que nós lemos. Vamos lá com calma. Dada a função f de a em b, o que ele quer dizer com isso? Repare a seta partindo do A em direção ao B. Isto significa que o conjunto A
é o domínio da função e o conjunto D é o contradomínio da função. Ou seja, as flechas partem do conjunto A e chegam no conjunto B. Ok? Definida por f de x igual a 2x mais 1. F de x igual a 2x mais 1 é a lei de formação da função. O x, esse x aqui, sempre se refere ao elemento que pertence ao domínio da função. E o f de x vai ser a imagem do x, ou seja, o valor que o x assume no outro conjunto, no conjunto contradomínio. Ok? Repare, o que está dentro do parênteses aqui é o x, não é verdade? Então, na número 1, o que está dentro do parênteses é o zero. Ou seja, no caso, o x vale zero. Quando escrevemos f de zero, queremos escrever qual é a imagem do zero. O zero mandou flecha para quem? Qual é o correspondente do zero no contradomínio? Basta substituir o valor de x por zero na chamada lei de formação. É só chegar aqui e trocar o x por zero e efetuar o cálculo. Muito simples. Está aqui embaixo. 2x mais 1, 2 vezes 0 mais 1, que dá 1. Ou seja, a imagem do zero vale 1. O zero mandou flecha para o 1. O correspondente do zero no outro conjunto vale 1. Na número 2, ele pede f de 1, ou seja, a imagem do 1. O 1 é o x. F de 1 é a imagem do 1, é a imagem do x. Basta trocar o x por 1 na lei de formação da função. Vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ou seja, a imagem do 1 vale 3. Item 3, ele pede f de 2, ou seja, a imagem do 2. O 2 faz parte do domínio da função, o valor do x. F de 2 é o seu correspondente no contradomínio. É a imagem do 2, não é isso? Deixando bem claro quem é o domínio, contradomínio, imagem, enfim, para que lá na frente não haja qualquer tipo de problema. Então, basta substituir na lei de formação da função o x pelo 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Agora ele pede a imagem do menos 1, f de menos 1. Basta trocar o x pelo menos 1. 2x mais 1 é a lei de formação. No lugar do x, vamos escrever o menos 1, porque ele quer a imagem do menos 1 justamente. Vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Olha que interessante. A imagem do menos 1 foi o próprio menos 1. Isso às vezes acontece. O menos 1 se chama ponto fixo da função. Só curiosidade, ok? Quando o domínio tem como imagem ele mesmo. Então chama-se ponto fixo da função. Não precisamos nos preocupar com isso, ok? Finalmente, f de menos 2, que seria a imagem do menos 2, que é o último elemento do domínio. Vai ficar 2 vezes x, ou seja, 2 vezes menos 2, mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, menos 3. Então, a imagem do menos 2 é o menos 3. Muito importante agora.
Vamos analisar nos diagramas o que aconteceu nesse exercício. A imagem do 0 é o 1. Então o 0 mandou flecha para o 1. Ok? A imagem do 1 é o 3. Então o 1 mandou flecha para o 3. A imagem do 2 é o 5. Então o 2 está aqui, tendo como correspondente, mandando flecha para o 5. Já a imagem do menos 1 é o próprio menos 1. Por isso chamado de ponto fixo da função. E a imagem do menos 2 é o menos 3. Então o menos 2 mandou flecha para o menos 3. Repare, o domínio da função é o conjunto A. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O contradomínio é o conjunto B. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora repare, nem todos os elementos do contradomínio foram efetivamente flechados. Tiveram algum correspondente no outro conjunto. O 4, o 2, o 0, o menos 2 e o menos 4 não foram flechados. Eles fazem parte do contradomínio, mas não fazem parte do chamado conjunto imagem da função. O conjunto imagem da função é formado apenas pelo 1, 3, 5, menos 1 e menos 3. O conjunto dos elementos flechados, ou seja, menos 3, menos 1, 1, 3 e 5, fazem parte do que chamamos de imagem da função. A imagem é um subconjunto do contradomínio. O conjunto imagem sempre está contido no contradomínio. Ok? Não é possível um elemento pertencer exclusivamente ao conjunto imagem, ou seja, pertencer à imagem e não pertencer ao contradomínio. Mas pode acontecer de pertencer ao contradomínio e não pertencer à imagem. Foi o caso do 0, do 2, do 4, do menos 2 e menos 4, que estavam lá disponíveis, digamos assim, para serem flechados, mas não o foram efetivamente. Tá certo? Então não confunda contradomínio com imagem, é uma distinção que tem que ser feita. Frequentemente coincidem os dois conjuntos, mas não é obrigatório de coincidir, não é obrigatória a coincidência, tá ok? Então não confunda numa questão principalmente teórica, de verdadeiro e falso, da vida, enfim, não confunda contradomínio com imagem.